Olá, meu nome é João Victor Mesquita Mota, sou integrante do Programa de Residência em Clínica e Cirurgia de Grandes Animais da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu venho trazer um atendimento realizado aqui no hospital no ano de 2024, intitulado Seminoma em Equino, Relato de Caso. Seminomas nos equinos são tumores de células germinativas, bastante comuns em outras espécies, como cães, garanhões, touros, carneiros e camelídeos. Essas neoplasias apresentam alta prevalência, principalmente nos animais idosos, e possuem como característica macroscópica a coloração branco-acinzentada, sendo encontrado também nos equinos a coloração acastanhada. Vale ressaltar que esses tumores eles não são produtores de hormônios. Como característica macroscópica, a gente consegue observar um aumento testicular e esses pacientes apresentam grande algia. Essa dor ela é causada pelos quadros hemorrágicos envolvidos nesse tipo de neoplasia e pela necrose tumoral do parênquima testicular. Como característica microscópica, são tumores de células grandes, redondas ou poliédricas, de núcleo também avantajado, redondo e que apresenta hipercromasia. E esses tumores eles podem ser classificados em intratubulares e difusos, sendo os primeiros, enquanto as células neoplásicas estão contidas apenas dentro dos túbulos seminíferos, e o segundo, a partir do momento em que essas células já estão distribuídas em outros locais do parênquima testicular. O objetivo do trabalho é descrever um caso de seminoma equino atendido no Hospital Veterinário de Grandes Animais da UFV no dia 24 de outubro de 2024. Então, este paciente da imagem à esquerda foi admitido aqui no hospital da UFV no dia 24 de outubro de 2024. Era um garanhão da raça manga larga machador, de 15 anos de idade, que tinha atividade zootécnica, era utilizado para coleta de sêmen, em que as queixas do proprietário envolviam a perda de peso progressivo, evidenciado aqui nessa imagem, pelo baixo score de condição corporal, bem como o aumento de volume testicular que ele apresentava. Na avaliação física geral, esse paciente apresentava frequência cardíaca de 48 batimentos por minuto, frequência respiratória de 12 movimentos por minuto, motilidade intestinal dentro dos parâmetros semiológicos, temperatura de 38,3 graus Celsius, mucósias róseas e úmidas, e no exame físico específico do trato genital, ele apresentava aumento de volume testicular esquerdo, de consistência firme, sem aumento de temperatura local e uma grande algia à palpação dessa estrutura. No exame ultrassonográfico realizado no escroto do paciente, foi observado que ambos os funículos espermáticos apresentavam as estruturas vasculares bastante engurgitadas, o testículo esquerdo tinha perda da normocogenicidade, bem como a perda da distinção entre o parênquima e mediastino testicular. A partir de então foi determinado a suspeita clínica de atividade neoplásica testicular. No exame ultrassonográfico transretal foi observado que esse paciente possuía uma estrutura amorfa trabeculada, que deslocava o reto do mesmo para o antímero direito, e a partir de então foi-se instituído também a suspeita clínica de progressão tumoral para dentro da cavidade abdominal. Tendo em vista os achados clínicos do exame desse paciente, foi conversado com o proprietário a respeito do prognóstico ruim do caso e sobre uma expectativa de vida aproximada de 4 meses para o paciente. Mas tendo em vista a demanda zootécnica que o proprietário tinha, ele optou pela orquiectomia unilateral esquerda paliativa para tentar fazer novas coletas de material seminal do mesmo. E esse paciente foi então submetido ao procedimento cirúrgico em decúbito dorsal sob anestesia geral inalatória. Aqui nessa imagem à esquerda é possível nós observarmos o paciente já em posição na mesa cirúrgica, com sondagem vesical, e é possível também realizar a comparação do tamanho do aumento de volume testicular esquerdo em comparação ao testículo contralateral.
Nessa imagem à direita, após a incisão escrotal, se revela mais uma vez esse aumento de volume testicular, bem como o engurgitamento dos vasos adjacentes. Nessa primeira imagem à esquerda, a gente consegue ver o diâmetro do funículo espermático deste cavalo bastante aumentado e também a dilatação dos vasos do plexo pampiniforme. Nessa imagem à direita, evidenciando a dupla ligadura transfixante que foi realizada para manutenção da hemostasia após a exélise testicular. O material colhido foi encaminhado para exame patológico, que na macroscopia foi observado o testículo com cápsula fibrótica rígida, um parênquima testicular bastante amorfo, com pontos esbranquiçados e outros de característica acastanhada, perda da determinação do mediastino testicular e hipertrofia do músculo cremaster. Nessa imagem à esquerda é possível observar a cápsula, a túnica vaginal bastante espessada, de característica fibrótica, pontos esbranquiçados pelo parênquima testicular, bem como outros pontos de característica acastanhada, sendo que essa consistência do testículo, inclusive, quebrou o instrumento. E na imagem à direita, a gente consegue ver essa hipertrofia do músculo cremaster. Na avaliação microscópica, sob exame de histopatologia, foi-se percebido células neoplásicas difusas, poliédricas, de citoplasma moderado e núcleo ovalado, bem como trombose focal crônica e edema moderado. A partir de então, foi-se determinado pelo patologista o diagnóstico histopatológico de seminoma difuso. Nessa imagem da lâmina histológica é possível nós percebermos o edema difuso, bem como essas características das células neoplásicas, aumentadas de volume, com núcleo bem determinado, hipercromático, núcleo também arredondado, e evidenciado no círculo a gente consegue ver inclusive uma figura de mitose. O paciente ele teve alta hospitalar um dia após o procedimento cirúrgico, tendo em vista que ele não apresentava nenhuma complicação associada ao procedimento. E o proprietário relatou que esse animal ele manteve-se em caquexia, manteve-se em emagrecimento progressivo e evoluiu para o óbito 90 dias depois do procedimento cirúrgico. Além disso, ele também nos relatou que ele não coletou o animal após o procedimento. Conclui-se, portanto, que o diagnóstico e as intervenções precoces eles melhoram o prognóstico do paciente com seminoma, que esse tipo de neoplasia tem característica progressiva e potenciais metastáticos, que a disseminação do mesmo se dá muitas vezes pelos órgãos linfáticos e que ele deve ser sempre o diagnóstico diferenciais nos animais com aumento de volume testicular. Que são algumas referências que a gente utilizou na confecção do trabalho. Agradeço à Universidade Federal de Viçosa, ao Departamento de Veterinária e à Clínica e Cirurgia de Grandes Animais da UFV pelo caso e ao Simpósio Internacional do Cavalo Atleta pela oportunidade de expor esse tipo de atendimento. Obrigado.